Olá, estamos começando o programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. O programa Nosso Direito é uma parceria da TV Uniara com o Departamento de Ciências Jurídicas, o curso de Direito aqui da Uniara, e também transmitido pela TV Educativa de São Carlos. Nós vamos receber no programa de hoje a honrosa presença do professor Edmundo Alves de Oliveira, que é coordenador do programa de ensino à distância aqui do Centro Universitário de Araraquara. Nós vamos conversar com o professor Edmundo exatamente sobre essa novidade do ensino superior no Brasil como um todo, que vem sendo muito difundida, muito multiplicada, que é exatamente esse educação à distância, esse ensino à distância. Professor Edmundo, obrigado pela presença do senhor aqui no programa Nosso Direito. Eu já começo perguntando, porque realmente eu não conheço com profundidade o assunto. Ensino à distância, educação à distância, qual é a nomenclatura correta? Tá. Muito obrigado, professor Galhardo, obrigado a todo mundo. É um prazer estar participando. Olha, a nomenclatura que o MEC usa é educação. Educação, porque na verdade o ensino está dentro do processo de educação. Então a educação é mais ampla. Perfeito. E o que vem a ser exatamente então essa educação à distância? Como é que nós poderíamos conceituar esse sistema que o MEC agora vem difundindo nas universidades públicas e privadas do Brasil como um todo? Na verdade, é um critério também do processo de educação, ou seja, a gente fazer com que se torne ou se criem meios favoráveis à democratização do ensino, da educação, à democratização da cidadania, trazer informação e conhecimento a todo mundo, utilizando os mais diversos meios, tecnológicos ou não. Entendo, quer dizer, em outras palavras, aquilo que se faz não necessariamente dentro de uma sala de aula. Sim, na verdade a sala de aula é extremamente limitada. Nós, como professores, a gente sabe disso. Os recursos que a gente tem, a configuração da sala, tudo isso já hoje é questionável. Entendi. Um aluno um atrás do outro, uma fileira, vários alunos, uma diversidade desses alunos. Obrigatoriedade de horário. De horário. Isso é um limitador, né? Extremamente limitador. Às vezes o aluno quer fazer um curso de graduação ou de pós-graduação, mas não consegue porque o seu horário de trabalho é coincidente com o horário oferecido pela instituição de ensino. Sim, alguns profissionais eles têm turnos de trabalho que muitas vezes eles estão de manhã folgados ou à noite em casa, quer dizer, eles não têm um horário fixo para isso. E esse indivíduo está excluído do processo de aprendizagem, excluído do processo de ensino, não pode. Esse aluno precisa ter uma forma do qual ele tenha garantia, ele tenha acesso à educação. E na legislação, professor Edmundo, é permitido usar desse instrumento, e nós vamos dizer, daqui a pouco eu quero que o senhor esclareça para nós como é esse instrumento, como foi pensado, enfim, como é que isso funciona na prática, mas falando ainda da legislação, é possível usar dessa educação à distância na graduação? Sim, é possível. Hoje, toda a instituição de ensino superior, toda a faculdade, universidade, centro universitário pode utilizar até 20% da graduação presencial à distância. Entendo. Isso é uma decisão da instituição, se ela vai utilizar ou não e até que ponto ela vai utilizar, ou seja, até o limite de 20% ou menos. Isso já existe autorização legal para utilizar. Existe agora processos, existe possibilidades de ter graduações semipresenciais ou quase que totalmente à distância. Aí para esse público que não tem possibilidade Entendo. De estar presencial. Entendo. Então, mas isso ainda depende então de autorização do MEC para a instituição poder fazer. E dentro dessa questão da autorização, o Centro Universitário de Araraquara recebeu uma comissão do MEC para avaliar uma proposta de educação à distância aqui dentro do Centro Universitário de Araraquara. Então eu perguntaria ao senhor, como foi pensada essa proposta, como é que ela vai funcionar, qual que é a ideia dessa nova, enfim, dessa nova oportunidade, desse novo instrumento de trabalho que a Uniara pensa em atuar? Olha, professor Galhardo, há um bom tempo, há muitos anos mesmo, a Uniara está desenvolvendo pesquisa interna, procedimentos internos para tentar exercer esse tipo de educação à distância da melhor forma possível. Eu acho que isso a gente tem que deixar claro que a direção da escola, a reitoria da escola tem um zelo com a questão da qualidade e está fazendo isso de forma bem paulatina. Nós tivemos agora a comissão do MEC para discutir a especialização à distância. Quer dizer, uma pós-graduação lato sensu. Pós-graduação lato sensu. Qual é a carga horária? A carga horária é 360 horas.
Perfeito. Agora eu perguntaria, como é isso na prática? O aluno está na casa dele, ou enfim, no trabalho dele, e ali ele vai acessar o quê? Como é que funciona? É internet? É textos? Como é que funciona? Para a gente entender, vamos entender então a educação. Eu não preciso ter um indivíduo na minha presença para que o processo educacional se dê. Na verdade, isso que nós estamos fazendo agora é uma discussão. Nós estamos aqui no estúdio e estamos com os nossos telespectadores interagindo. De alguma forma é uma educação à distância também. Uma educação à distância, ou seja, nós estamos passando informação e as pessoas estão assimilando, questionando ou não. A vantagem da educação à distância, ou dessa nossa pós, é que esse indivíduo que está lá do outro lado pode se conectar ao professor online e discutir com esse professor. Não precisa estar do lado dele para fazer essa discussão. Entendo. Esse indivíduo pode fazer isso no tempo que ele tem disponível. Por exemplo, se alguém não pode assistir esse programa num determinado horário, pode assistir em outro horário. Entendo. Não precisa estar na televisão, em frente à televisão, num determinado horário apenas. Isso tem alguma ligação com a chamada... ocorre muito em empresas privadas, né? Aquelas reuniões telepresenciais, onde o indivíduo aparece num telão, lá na empresa sede, lá numa cidade distante, e o outro da diretoria está, e eles estão ali conversando, é mais ou menos isso? Exatamente isso. Quer dizer, nós podemos fazer uma reunião, hoje o telefone permite isso, essa conferência por telefone, a gente coloca 3, 4 pessoas no telefone e discute. Precisa estar todo mundo presente ao mesmo tempo. Nós podemos fazer isso por telecomunicação, ou seja, a nossa imagem está aparecendo. Nós podemos utilizar, então, essa tecnologia que facilita a nossa comunicação, facilita a transmissão de informação, para que a gente coloque nisso um processo educativo, ou seja, uma interação entre quem está de um lado e de outro, a fim de construir determinado desenvolvimento. Estabelecer determinadas habilidades para o indivíduo, determinados tipos de formação específica para o indivíduo que não necessariamente precisa estar ao nosso lado. Entendo. Agora, professor Edmundo, fica aquela questão, né? O aluno, a gente que dá aula aqui nas salas de aulas da Uniara, a gente às vezes percebe um ou outro aluno menos interessado, vamos dizer assim, né? Ele chega fora do horário, pede para entrar, alguns professores até permitem, mas não assiste a aula toda, ou às vezes não acompanha a aula, ou às vezes não faz a... Está presente de corpo e não está de exatamente, está presente de corpo e não está de espírito. Aí eu perguntaria, nesse sistema, será que o envolvimento do aluno vai realmente acontecer? Será que o aluno vai realmente aprender? Quem garante que ele é a pessoa que está lá recebendo essas informações? Se há um controle disso? Como é que é pensado isso? Isso é extremamente fascinante na educação à distância. Na educação à distância, eu posso garantir para o senhor, professor Galhardo, que nós temos a possibilidade de um controle até maior sobre o aluno. Um aluno que entra numa sala de aula e diz para nós, ou não diz, senta lá e fica apenas olhando para a lousa, sem estar nem um pouco interessado na aula. Nem se ele está aprendendo se ele está aprendendo ou não. Às vezes passa na frente dele e nem o olho pisca. À distância, eu posso ter um controle maior. Porque eu posso, enquanto professor, gerenciar o texto que ele está lendo. Eu posso ver a participação desse indivíduo com o tutor. Eu posso medir através de avaliações, quer dizer, à distância ou presenciais. A ferramenta indica lá, o computador, indica que se ele acessou ou não. Não só se acessou, por exemplo, o indivíduo pode acessar e sair da sala. Então, só acessar, o computador diz para mim que esse indivíduo está acessado. Mas se ele não está interagindo com os outros indivíduos no chat, na aula, participando da discussão, o próprio sistema não o qualifica como presente. Então, se ele sentasse na nossa sala de aula, respondesse a nossa chamada e não fizesse nenhuma pergunta ou nada, para nós, professores presenciais, ele estaria presente. No sistema à distância, esse aluno não é considerado presente. Entendo. Quer dizer que ele tem que, de alguma forma, participar, interagir para poder ter a garantia de que será
considerada a sua presença virtual, vamos chamar assim. Não sei se a palavra virtual é isso mesmo. E eu posso, em algumas circunstâncias, saber quem é esse indivíduo que está lá. Eu tenho as câmeras hoje. Todo computador hoje tem uma webcam. Quer dizer, eu posso, no meu sistema, ou o sistema que a Uniara está colocando aqui, por exemplo, que é o Moodle, nesse sistema eu posso ter a imagem, uma foto do indivíduo e ao mesmo tempo olhar na câmera do que eu estou, se ele está presente. Acessando. Perfeito. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos daqui a pouco à segunda parte do programa Nosso Direito. Estamos de volta com a segunda parte do programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. Você pode participar do programa Nosso Direito através do e-mail direito@uniara.com.br ou pelos telefones 3301-7129 ou 3301-7173. Nós estamos recebendo no programa de hoje o professor Edmundo Alves de Oliveira, que é coordenador da Educação à Distância, uma nova proposta que o Centro Universitário de Araraquara está promovendo aqui para Araraquara e toda a região, e eu diria até o Brasil como um todo, né, professor Edmundo? Eu até perguntaria exatamente isso. O curso é totalmente à distância ou haverá algum momento em que esse aluno vai precisar vir até a instituição para, enfim, fazer alguma atividade ou alguma prova, etc.? A especialização que nós estamos propondo, na verdade, ela pode ser tratada de diversas formas. Ela pode ser presencial, semipresencial ou totalmente à distância. No totalmente à distância, o aluno tem a obrigatoriedade apenas de fazer as avaliações e defender sua monografia presencialmente. Entendo. Então, trabalho de conclusão de curso. Se nós tivéssemos 4 ou 5 avaliações, essas 4 ou 5 avaliações teriam que ser feitas presenciais, mais o trabalho de conclusão de curso. Entendo. E do contrário, se não há essa necessidade, ele não precisa nem comparecer? Não, minimamente essas necessidades são feitas. Isso é obrigatório. Isso é obrigatório. Pelo menos nesse momento ele teria que comparecer. Esse momento ele... Mas aí eu perguntaria, dentro daquilo que eu falei, se nós estamos falando de Brasil como um todo, né? Então vamos imaginar que um aluno lá em Manaus, né, que soube do curso aqui da Uniara à distância, está fazendo em Manaus, né? Ele pode fazer o curso todo lá e aí depois tem que vir para cá. Mas há a possibilidade de ter assim polos regionais, por exemplo, para ele fazer essa presença? Como é que seria isso? Assim, por exemplo, num curso que nós estamos chamando de totalmente à distância, onde só as avaliações são feitas presencialmente. Então, nesse curso, ou em cursos semipresenciais, onde algumas disciplinas, algumas aulas têm que ser feitas, dada a característica dessa aula, tem que ser feita de forma presencial, nós teremos que ter polos regionais. São polos, ou seja, são algumas cidades, alguns locais onde a gente estabelece uma parceria com uma outra instituição de ensino que tenha computadores, livros disponíveis para esse indivíduo. Então, esse aluno nosso, por exemplo, lá de Manaus, esse aluno nosso, ele pode vir até nós fazendo o curso de forma à distância e até nós presencialmente no nosso polo, na nossa região. Por exemplo, se nós tivermos uma parceira em Manaus, ele vai até Manaus e faz a sua prova. Faz uma espécie de convênio com alguma instituição de Manaus. E esse professor, que o senhor chama de tutor, ele será sempre o mesmo curso todo ou isso pode ser modificado? Não, pode ser modificado. Um tutor, ele tem como... Na verdade, o que seria um tutor? O tutor, na verdade, nós temos uma disciplina. Vamos imaginar o curso de Direito. Direito Penal e Direito Civil. Então, nós temos o Direito Penal ali, a disciplina sendo feita. Da especialização à distância, tem lá as disciplinas. Eu tenho o conteúdo, que é aquilo que ele está acessando pela internet, que ele está lendo, que ele está imprimindo, aquelas coisas que está fazendo. Qualquer dúvida, qualquer coisa, ele reporta ao tutor. O tutor é um indivíduo que está online para responder suas dúvidas,
para fazer uma interação. Esse tutor pode ser o professor da matéria, o professor da disciplina que fez aquele conteúdo que está na internet, ou pode ser um outro professor, também qualificado, que está disponível para tirar suas dúvidas, para fazer a interação. Entendo. Professor Edmundo, e a questão da avaliação em si? Eu pergunto, no momento em que o candidato vai fazer a sua avaliação, aí no sistema tradicional, ele faz um trabalho manuscrito, uma prova manuscrita ou um trabalho digitado, ou isso também é tudo virtual? Como é que vai ser? Não, a avaliação tem que ser presencial. Tem que ser presencial. Tem que ser presencial. É uma obrigatoriedade do MEC, é algo que eu acho que deve continuar sendo, porque eu preciso, além de ter o controle, que seja esse aluno que está acessando o computador, que eu tenho a imagem dele, eu tenho que ter esse aluno depois respondendo as questões presenciais. É um controle que a instituição tem para que a gente não caia naquela situação de que qualquer indivíduo pode responder as questões, fazer a avaliação e isso vai dar o diploma para uma outra pessoa. Então nós, enquanto uma instituição séria, e o MEC, enquanto um ministério que tem essa preocupação também, para não deixar que instituições pouco sérias vendam diploma, que é a ideia de que todo mundo facilmente consegue esse diploma, impedindo isso, existe a obrigatoriedade da avaliação ser feita. Essa colocação é importante que o senhor fez, até porque eu imagino que um sistema desse possa permitir um barateamento no custo do curso, né? Hoje, talvez um curso presencial que custasse X, com esse sistema, uma vez que poderá atender um universo maior de alunos, portanto, dilui mais os gastos. E na medida em que os gastos também do próprio professor, que não vai ter que ficar na instituição o tempo todo, etc., também é menor, o curso pode ser um curso mais acessível, mas há que se tomar cuidado para não se comprar aí gato por lebre. Essa é a questão. Tanto presencial como à distância, nós podemos ter a qualidade ou a não qualidade. Então nós temos instituições de ensino, por exemplo, que oferecem os cursos que nós oferecemos presencial, oferece com um preço menor. E a gente sabe, por a gente ter feedback de alguns indivíduos, a gente sabe que a qualidade é menor. Então, o ensino à distância, a educação à distância, o curso que está sendo realizado à distância também pode ter essa situação. Muitas vezes, e isso a gente é visível, a questão de preço muito inferior leva a cursos de pouca qualidade. Eu acho que é um sinal para desconfiar. Está muito barato, pode ser que tenha ali alguma coisa estranha. Porque um curso à distância muitas vezes fica mais caro que um curso presencial. Porque quando um professor ganha hora-aula para dar aula, ele vai lá e coloca o conteúdo na lousa, ele entrega apostila, por exemplo. Eu entrego apostila para os meus alunos. Entendo. Quer dizer, eu produzo isso, eu entrego, quer dizer, esse tipo de situação, quando é um curso à distância, tem que ser comprado. A instituição tem que comprar, além de pagar as horas-aulas, tem que comprar para colocar disponível para o aluno poder imprimir, para o aluno poder ver na internet. Então, na verdade, a princípio, é até um curso mais caro. Biblioteca, professor Edmundo, como é que é essa situação? Já existe, a gente conhece vários livros hoje que possam ser acessados aí por internet, mas eu perguntaria, como é que está essa questão para que o aluno possa ter acesso à biblioteca? Porque hoje o aluno que vem na instituição, ele tem a biblioteca da instituição, né? E nesse caso? A biblioteca é sempre uma questão séria, né? A biblioteca é sempre uma visão até que relativamente verdadeira, que nós estamos sempre um passo atrás, né? Porque ser tudo atualizado tão rapidamente, e hoje, cada vez mais no século XXI, a informação é tão mais rápida que a biblioteca sempre precisa de atualização. Bom, para um curso à distância, é a minha situação. Precisa ter uma biblioteca presencial, seja na sede, seja nos parceiros, nos polos, e precisa também muita informação dentro da própria internet. Ou seja, nós temos hoje acesso a alguns sites que o próprio Ministério da Educação garante isso, a FAPESP está garantindo isso, instituições qualificadas deixam sites com textos científicos abertos, acesso a qualquer indivíduo. Entendo. E diante disso, ele vai ter a facilidade de poder
evidentemente, acessar obras, inclusive, Sim. que vão ser úteis a ele no momento em que ele precisar fazer alguma pesquisa, alguma consulta, Sim. alguma coisa nesse Sim. sentido. Nós podemos até, numa educação à distância, isso que é fascinante, fazer acordo com algumas editoras, nos quais essas editoras deixam lá o capítulo disponível para o aluno acessar. Entendo. Sem quebrar direitos Sem autorais, quebrar direitos por exemplo. autorais. E o professor, conhecer o professor, ele pode aparecer na tela, na casa do aluno, uma gravação, ou até mesmo naquele momento online? Sim, totalmente. Só existe uma diferença, por exemplo, eu não posso, num curso à distância, filmar uma aula do professor. Porque o indivíduo não vai aguentar ficar assistindo o professor durante 50 minutos na tela do computador. Entendo. Então, tem que ser uma a coisa aula mais tem que ser curta. concisa. Entendi. Ele tem que aparecer em alguns minutos, nos momentos chaves. E depois o aluno acompanha pelo texto. E muitas vezes, os momentos chaves, quem escolhe é o aluno. Por exemplo, Entendo. determinada sequência de leitura, ele quer tirar alguma Ouvir dúvida, o quer ter um professor. apoio, ele vai lá e clica e ouve o professor. Perfeito, entendi. E para finalizar, professor Edmundo, a Uniara tem pensado então nessa especialização, mas tem ideias aí já para graduação também, outras propostas? Sim, a Uniara começa a partir da especialização, até porque pela especialização, por ela ter 360 horas, a gente tem, e para garantir a qualidade, né, a gente tem a possibilidade de ter um trabalho mais adequado. Uma graduação é muito maior, né, a quantidade de horas, mas a Uniara está se preparando para que no futuro, em um futuro bem próximo, ela possa ter a possibilidade de construir uma graduação à distância. Perfeito. Nosso programa, pois não. Não, finalizando, aí o nosso aluno teria as duas possibilidades. Se ele quiser fazer o presencial, ele faz. Se ele quiser fazer a distância, ele faz. Perfeito. Nosso programa chega ao final, mas gostaria de agradecer imensamente aqui ao professor Edmundo Alves de Oliveira. E, professor Edmundo, deixar um recado, então, para aí os interessados ficarem atentos onde? No site, talvez? No site da Uniara. No site da Uniara, nós estamos preparando tudo para que no próximo ano essas informações estejam disponíveis não só disponíveis quanto as possibilidades de curso, mas disponíveis também para que o indivíduo entre em contato para tirar qualquer dúvida. Perfeito. Professor Edmundo, obrigado pela presença do senhor aqui. Obrigado. Muito obrigado. Agradecemos a você, telespectador, e convidamos a todos para mais um programa Nosso Direito na próxima semana.